discussão, né, que no início os cientistas, né, eles ficavam assim, puxa, intrigados, né, como que eles, por que encontravam rochas fraturadas ou até mesmo encurvadas, né, desde pequenas exposições, como grandes exposições, né, principalmente nas cadeias de montanha, né, como essa que a gente vê no slide, né? E aí eles foram buscando vários padrões em vários locais para tentar construir uma história sobre tudo isso, para tentar desvendar o mistério, né? Quais fenômenos provocavam aquelas deformações, aqueles falhamentos, aquelas dobras gigantescas, né? Como que pode, né? Então, essa era a grande pergunta, né? O que aconteceu? Né? Que forças da natureza estavam envolvidas nesses processos de deformação? Né? Que forças tectônicas gigantescas estavam por trás disso tudo? Né? Então, eles saíram aí procurando deformações, padrões similares, né? Para tentar criar um conceito, para tentar explicar, né? Um modelo, para explicar como essas rochas eram, então, deformadas. Né? Okay? Bom, os dobramentos e os falhamentos são as deformações mais comuns em rochas metamórficas, sedimentares ígneas da crosta terrestre. Né? As dobras são como as dobras de roupas, né? Da mesma maneira, quando a gente sobe uma manga, né, ao longo do braço, elas vão se enrugando. A mesma coisa acontece com as rochas. Por que isso acontece? Né? Veja que quando a gente faz esse movimento com a roupa, existe uma força sendo aplicada, né? Existe uma força de compressão, né, de tal forma que o tecido vai se enrugando, né, à medida que a gente vai subindo ao longo do nosso braço, né? Muito interessante, né? Tem alguns exemplos, né, de exposições que são encontradas, dobras, né, esse do meio, né, um falhamento clássico, né, muito didático, é espetacular esse daí, né? Se a gente seguir as cores ali, a gente vê direitinho, né? A falha, né? E o movimento relativo entre elas. Não? Bom, para a gente falar sobre falhas e dobras, é bom a gente lembrar do conceito aqui de fragilidade e ductibilidade sob as condições naturais, né? Então, eu falei já para vocês, né, sobre, primeiramente, o material frágil, né? O material frágil é como uma porcelana, né? Qualquer pequena mudança, ele vai se quebrar rapidamente, né? Você pega um prato, qualquer força pequena, brusca, pronto, ele quebra-se repentinamente. O material dúctil, ao contrário, ele sofre a deformação plástica, né? Então, ele vai sofrendo uma deformação continuamente suave, né? E ele vai como que assimilando, né, aquela deformação, né, aquelas forças deformatórias, né, aquelas forças vão sendo dissipadas, né, e ele não retorna à força original, né. Então, a gente tem aí um material dúctil, plástico, né, e eu coloquei aqui embaixo um exemplo, né, a gente tem um corpo de prova, a gente tem ali ao centro um material frágil, ele sofre pressões axiais, né, no sentido vertical, né, e olha o estilo de rompimento que ele sofreu. O do outro lado ali, né, aquele que está bojudo, repare, né, como foi feito o ensaio, né, a força é aplicada, mas o material ele assimila, né, a força deformatória, ela vai sendo dissipada. Repare a plasticidade, né, que o material ele assume, né? Beleza, né? Então, aí eu falei para vocês que as forças que deformam as rochas podem ser de 3 tipos, né? Então, vocês viram as forças compressivas, como aquele
que atuou nos dois corpos de prova, né, e que eles encurtam o corpo, você viu lá, né? Ele aperta e procura, né, encurtar o tamanho do corpo. Olha só o corpo original e como eles ficaram após as forças, né, atuarem. As forças extensionais, que alongam um corpo e tendem a segmentá-lo, né? Como a gente pega um chiclete, né, e a gente puxa, né, algo semelhante, né, o conceito, né? Então são forças extensionais. A gente está alongando, né, um corpo e tende a segmentá-lo. E as forças cisalhantes que empurram, né, dois lados de um corpo em direções opostas, né? É um movimento nesse sentido, né? Eles estão sendo empurrados em direções opostas. É uma força cisalhante, ok? Bom, vamos continuar um pouquinho aqui, né? E aí eu mostrei para vocês que esses processos de deformações, eles estão atuantes ali, né? Esse modelinho conceitual que é mostrado para vocês aqui, ele é encontrado aqui ao longo da nossa litosfera, né? Então, mostrei para vocês ali em zonas divergentes que acontecem nas cadeias mesoceânicas, como, por exemplo, entre o continente sul-americano e a África, né? Eles ocorrem em zonas de placa convergentes, né? Como acontece ali na placa ali do Pacífico, ali em relação à placa sul-americana, né? E em zonas transcorrentes, né? Como ali nos Estados Unidos, a famosa falha de Santo André. Então, veja bem, a gente aplica esse modelo conceitual né? Então, a gente tem aqui esse modelo conceitual e a gente consegue visualizá-lo, né, na realidade, aplicá-los na realidade do modelo de tectônicas de placas, né, que nós já vimos, então, nas aulas anteriores. Né? Então, as forças tectônicas, né, o modelo de tectônica de placas, a dinâmica interna da Terra, são os responsáveis pelos processos de falhamento e dobramento. Não é? Né? Bom, as dobras também são assinaturas, né? São marcas das forças deposicionais que resultam da tectônica de placas. Vocês já conhecem, são espertos nisso daí, né? Então, as deformações, elas são produzidas pelas forças horizontais e verticais, né? Ou uma combinação delas todas, né? É como, né, a gente vai apertando aqui, né, a folha de papel e ele dobra um conjunto de cartas, né? Estou aplicando uma força aqui no material plástico, né? Um material dúctil, ele não rompe, mas ele deforma, ele absorve a deformação, né? Olha, uma dobra, né? Suponha que eu tenho camadas diferentes, olha só, o sistema vai sendo dobrado, né? Olha, como eu fiz aqui nos livros e como a gente vê nessas exposições aí no slide, né? Eu resgatei ali o nosso modelinho de blocos, né, de tensão compressiva, e a gente recria e busca eles nos afloramentos naturais, né? Olha que coisa bonita, né? Muito bem. Né? Bom, então, esse bloco aqui, olha, mostrar para vocês, né? Os sedimentos, eles foram empilhados ao longo da história geológica, né? Então, a gente tem ali nesse bloco diagrama desenhado, a gente tem ali rochas carbonáticas, tem ali outros tipos de sedimentos, né? Cada extrato daquele conta uma história geológica, foi
depositado num processo geológico todo, né? Que tem a ver com todo aquele... Foram transportados e depositados, né? Como nós vimos naquela aula de intemperismo, de agênese, os processos de erosão, a dinâmica externa, né? Da Terra. E aí a história continua, né? Em algum momento esses sedimentos, né, depois de empilhados, de soterrados, começaram a sofrer esforços, né? Devido ao passeio das placas, né? Tectônicas ali, de colisões, de convergências, subducções, enfim, todo esse conjunto de forças e como é um material mais dúctil, né, eles foram ali, ó, absorvendo, né, as deformações e foram criando ali cadeias de dobramentos, né? E depois esses processos continuam, né, atuantes, e esse processo começa a ser soerguido, né, criando as cadeias de montanha, né, o que a gente chama de orogênese, né, que é esse processo de elevação da crosta, né, e formam as cadeias de montanhas, como os Himalaias, os Alpes, os Andes, né? Por isso que a gente encontra rochas marinhas lá no topo, lá nos Himalaias, né, no Everest, né? Tudo aquilo foi assoalho marinho, né? E nesse processo de forças tectônicas, né, compressivas, foram dobrando, foram falhando e foram sendo soerguidos gradativamente ao longo dos últimos 200 milhões de anos, né, desse processo de separação, né, do supercontinente do Pangeia, Gondwana e Laurásia, né? E veja que as rochas, elas fica impresso nas rochas, nas dobras, né, a severidade das forças compressivas, né? Veja, por exemplo, esse slide ali embaixo, né, tem aquelas pessoas, vejam essas falhas, né, como elas estão super apertadas, né? Imagina as forças atuantes ali, e aquele material foi todo apertado, né? Não está aquela curvatura, né, bonitinha, né? Elas já foram tão apertadas, né, com uma manga de camisa, né, quando vai chegando aqui em cima, e as dobras ficaram ali apertadinhas, né? Imagina os esforços atuantes ali gradativamente e ao longo de eras, né? Muito interessante também, né? Olha só, né? O slide ali, né? As cadeias de montanhas. Olha esse afloramento ali, tá em preto e branco. Mas olha só, né? Esse afloramento gigantesco da cadeia de montanhas ali, né? Não sei de onde é exatamente, mas é fabuloso, né? Tá ali nas rochas para a gente ver, né? Muito legal. E aí, vocês percebem o seguinte, né? Escrevi peguei um bloco ali, ó, tem o anticlinal e o sinclinal. Quando as camadas, né, são dobradas em arco com a concavidade, né? Assim, olha, concavidade. Essa é o côncavo, né? Isso aqui é uma concavidade, ó, né? Então, quando elas são dobradas assim, isso é o que a gente chama de anticlinal, né? Já aquelas que quando vem a outra dobra, né? E a concavidade está para cima, na sequência, a gente chama isso de sinclinal, né? Que fica esse formato de calha, né? Então, a gente tem nessas zonas aí de forças compressivas dúcteis, né? A gente tem uma sucessão de anticlinais e sinclinais. Ok? De sinclinais e anticlinais. A gente encontra essas feições, né?
Anticlinais, sinclinais, anticlinais, sinclinais, né? E eles estão aí, ó, impressos nas rochas. Olha que beleza, né? Então, anticlinal, côncavo para baixo, sinclinal, côncavo para cima, né? Percebe que nesse nosso desenho ainda não houve alteração na estratigrafia, né? A gente tem ali 3 camadinhas desenhadas, mais, né? Mas percebe que não houve nenhum distúrbio em que alterou a, a não alterou a posição das camadas. Então, a gente tem as camadas que estão embaixo, são as mais antigas, e as que estão em cima são as camadas mais novas. Mas percebe, como vocês viram aqui, né? Percebe aqui, ó, naquele slide ali embaixo, na direita, que, sei lá, né? As coisas podem ficar bem complicadas, né? Não, daquele padrão, daquele modelo bonitinho que eu tenho ali, a coisa pode ficar bem complicada ali, né? Dependendo de todas as forças que foram atuantes ali. Mas vamos ver mais para frente o que pode acontecer. Vamos falar aqui dos tipos de dobras e as feições, né? Como a gente monta aqui uma dobra. Olha, veja só, os lados da dobra são os flancos, né? Então a gente tem aqui, esse aqui são os flancos da rocha, da dobra, como está ali o desenho, né? Outro elemento é o plano axial, é uma superfície imaginária que divide uma dobra o mais simetricamente possível, né? Com o flanco de cada lado. Né? Então, percebe, a gente tem a dobra ali, né? A gente tem a dobra, e se eu passar um plano assim, ó, o mais simetricamente possível, né? Esse aqui é o plano axial, né? Esse plano que divide aqui, né, o mais simetricamente possível esse sistema, né? O eixo da dobra, né? Então, se eu tenho aqui um plano aqui axial, né? Esse plano imaginário aqui, ó, esse aqui é o eixo da dobra, essa linha, né? Intersecção com as camadas. Agora, percebe, né, que a dobra ela também pode ter aqui, ó, um caimento, né? E o eixo aqui, olha, ele tem um ângulo, né? Então, dobra e caimento. Vocês veem como as coisas podem ir ficando complicadas, né? Via de regra são, porque os esforços, a história geológica é enorme, né? São muitas forças que atuaram de formas diferentes em vários períodos, e tudo isso vai ficando impresso, vai ficando assinado nas rochas, né? Então, todos os elementos, flancos, plano axial, o eixo da dobra e a dobra com caimento, né? Quando ela tem ali, ó, um mergulho ali, o eixo fica inclinado. Olha, mais um pouquinho, né? Percebe que as coisas vão complicando, né? Se acontecer de que o plano axial é vertical e os flancos são todos simétricos, não sei se eu vou conseguir fazer assim, né? Olha que bonitinho, né? Tudo simétrico, os planinhos todos verticais, bonitinhos, né? Tudo assim, tal, bonitinho, como tá ali também no desenho, né? A gente tem, são dobras simétricas, né? Tudo bonitinho, né? Tudo perfeitinho ali. Mas, né? Se deixa eu pegar aqui de novo. Se a gente vê que já começa a ter planos
planos, né, com posições diferentes, já começa a ter uma certa mudança naquele padrão perfeitinho e bonitinho, né? A gente começa a ter formas assimétricas, portanto, dobras assimétricas, né? E aí, pessoal, se for pressionando, né, essas forças foram atuando mais e mais, né, quanto mais intensa a deformação, né, aquilo vai, vocês viram, né, vai dobrando, né, depois, dependendo da posição que tiver na crosta, aquilo também vai cavalgando, falhando, né, vai fazendo essas, olha só, essas dobras apertadíssimas já, né, com, com deformação severa, intensa, né, causou todo esse distúrbio ali, né, então são dobras já reversas. Percebe que mudou até a posição das camadas, né? Percebe que o sistema de dobras colocou, você vai encontrar falhas, camadas mais novas embaixo de camadas mais antigas, né? Devido ao sistema de dobras, que é o que acontece aqui, né? Essa daqui ali, né? No mesmo caso, né? Se a gente fizer uma perfuração lá do alto, né? Em direção aos carinhas ali, a gente vai encontrar coisas estranhas, né? Aí você é um biólogo, você encontra um fóssil. Você vai encontrar um fóssil de uma camada antiga, com uma certa data, aí você perfura, encontrou um fóssil de um período, de um animal de um período mais novo. Ué, o que está acontecendo aqui, né? Por que está vendo aqui? Aí você perfura, né? E vai vendo todas essas o que tá, vai vendo toda essa dinâmica, né? Essa impressão. E aí você constrói o teu modelo. Puxa, deve ter dobrado as camadas. Alguma coisa aconteceu e colocou uma camada mais antiga em cima de uma camada mais nova, né? Que foi um falhamento, cavalgamentos, dobras reversas, dobras muito apertadas, né? O que houve? E você começa a construir o seu modelo conceitual, né? Ah, no, eu tinha, quando a gente falou sobre os terremotos, a sismicidade, e aí eu tinha falado para vocês, a gente pode usar os métodos sísmicos, né, a nosso favor, para a gente estudar as propriedades das rochas em subsuperfície, enxergar o que está acontecendo lá, e eu dei um exemplo do domo, né, para vocês, e tinha até um desenho e tal, né? Então, olha só, aqui tem dois tipos de domos, né? Que é uma estrutura anticlinal, né? Que é uma vasta saliência circular, oval, de camadas rochosas, né? As camadas dos flancos de domo circundam-no em um ponto central e mergulham radialmente a partir desse, né? Então, aquele é um cucuruto ali, né? E todo o mergulho, né, se dá a partir de um ponto central, formando essa estrutura dômica. O contrário seria uma bacia, né? Uma bacia. E a estrutura dômica é muito interessante e é muito importante para a geologia do petróleo. O exemplo de cima é o domo Sinclair, nos Estados Unidos, né? Esse domo é associado a petróleo e ali houve exploração de petróleo por muitos anos. O de baixo é a estrutura de Richat. É uma estrutura que ainda não se sabe ao certo a explicação dela e tal, né? E aí vocês vão achar até na internet umas coisas sobre teoria de conspiração, essas coisas, que eles associam a essa estrutura antiga Atlântida, né? Então, é só uma brincadeira aqui para vocês
assimilarem essas coisas, né? Mas, olha aqui, ó, os domos são muito importantes para a geologia do petróleo, né? Porque o óleo é mais leve e ele tende a migrar para cima através das rochas permeáveis, né? Se as rochas que estão em cima do domo não forem suficientemente permeáveis, então se perde o petróleo, né? Agora, ela tem que ser suficientemente impermeável para que ela segure o petróleo. Então, ali tem um bloco diagrama aqui, né? Porque o bloco, olha, aqui você tem um domo de sal. Quando o domo de sal ele é injetado, né, devido a todo, lembra os processos de deposição, aí compactação das rochas subjacentes? Então, o sal, que é uma rocha algo mole, né, ele é injetado, né, e quando ele é injetado, ele cria essas estruturas, né, que a gente chama de armadilhas, né, para onde o óleo fica preso e ele fica armazenado, seguro pela camada impermeável, né? Então, petróleo a gente tem que ter uma rocha geradora, né? Lembra, eu conversei com vocês, tem a ver com o processo de abertura do oceano, né? Então, a gente tem aqueles vales em rift. Então, ao longo das eras, todo o material, aquilo vai sendo acumulado, você vai tendo oceanos rasos, aquela coisa, um oceano, e aquela decomposição vai entulhando aquela bacia, né? Ao longo das eras, aí depois tudo aquilo vai sendo entulhado por umas outras camadas, depois tem que ter processos tectônicos, né? Em que essa rocha, a rocha geradora, coloque em contato um outro tipo de rocha para o óleo migrar e tem que ficar armazenado, né? Tem que ter rochas impermeáveis que seguram isso. Então, segura o óleo, segura o gás, né? Então, os domos são essas estruturas importantes. Aqui é o domo de Sinclair e aqui é na época lá, né? Início do século, quando o pessoal explorava essa área, né? Devido à presença das armadilhas, né? Muito interessante. Aqui também, né? Colocando atividade humana aqui, né? Eu coloquei esses bloquinhos que mostram para vocês os tipos de armadilhas. Você tem que ter a rocha geradora, a rocha reservatório, e ela tem que ter o capeamento de uma rocha impermeável. Então, a gente tem aqui a estrutura adômica, né? A gente pode ter as armadilhas, ou trapeamento, né? Que também pode ser chamado, mas aqui, ó, por falhas, percebam, né? Aqui a falha, né? Esse bloco aqui deslizou em relação a esse, e aqui a gente, são falhas aqui, falhas normais, né? Olha o óleo aqui, né? Então, a gente tem uma rocha armazenadora aqui, e aqui, ó, a rocha impermeável está segurando. A gente pode ter, os anticlinais também podem formar rochas, estruturas de armadilha, olha que interessante, né? E aqui os sistemas de descontinuidade, que depois, mais para frente, eu falo sobre isso para vocês, né? Então, lembra, né? Ligando lá com a aula de terremotos, sismicidade, os métodos sísmicos que a gente pode usar para pesquisa de bens minerais, petróleo, água, né? É feito assim, né? Você pode criar um tremor via marreta, ou via esses grandes caminhões que tem esses eu não sei o nome disso, esses martelos hidráulicos, pneumáticos aqui, que fazem vibrações no solo, e esses navios aqui também, que puxam sistemas aqui, né? E aí, ó, o resultado é isso aqui, olha que interessante, né? A gente tem falhas aqui e tal, aí o pessoal estuda e depois começa a fazer os primeiros poços de pioneiros, né? Para checar
que são investigações diretas, né? Você pode ter a estrutura, mas pode não ter o óleo, né? Ou não ter óleo suficiente para ser economicamente explorado, né? Então, para ser uma jazida, tem que ter valor econômico, senão é uma ocorrência, né? Então, aqui agora, eu coloquei algumas coisinhas aqui também, aqui para a gente viajar na maionese e tentar ligar tudo que a gente viu agora, né? Então, lembra, né? Peguei aqui, por exemplo, uma zona aqui de convergência de placas, né? Então, de um lado, a gente tem a placa sul-americana e aqui a outra placa ali, o Pacífico, mergulhando sob a placa sul-americana, né? Onde está o mar ali, a placa é a crosta oceânica, né? Mais pesada, mais densa, e ela tende a mergulhar, né? Em relação à placa sul-americana, que é uma crosta continental, menos densa, né? Portanto, mais leve. Veja, né? Então, que a hora que a gente tem o processo de subducção, a gente tem tensões acumuladas, né? Que aquilo vai sendo comprimido, as tensões vão sendo aplicadas até que um certo momento tem um rompimento, né? Tem um deslizamento entre os blocos que provam os terremotos, os sismos que a gente viu, né? Já na aula passada aqui, ó, o hipocentro aqui de um terremoto, né? E aí a placa ela continua descendo, né? Perceba que aqui, ó, é uma bacia, né? É uma grande bacia sedimentar, né? Todos os processos de intemperismo vão atuando aqui, erosivos, os processos da dinâmica externa da Terra, os sedimentos vão sendo transportados e depositados tudo aqui, né? Vão sendo depositados, eles vão sendo compactados, tem processos diagenéticos, tudo isso aqui ainda vai sendo carreado, né, no processo de subducção, né, essa mistura de sedimentos com água, né. Aqui a região é muito hidratada, então muda os pontos de fusão, né, a gente está aqui na astenosfera, com a litosfera, e essas rochas fundidas, elas tendem a subir, né, e vão buscando romper, né, aquela crosta ali, né, que está sendo compactada tudo ali, que está sofrendo todas as tensões ali, e a gente tem os vulcanismos associados a todo esse processo aqui de convergência, né? Por isso que nos Andes a gente tem aqueles inúmeros vulcões, né? É isso aqui que está acontecendo ali, né? Então, esse magma ele quer extravasar a superfície, ele vai buscando, aí, intrudindo, vai forçando todas essas rochas aqui, né? E nesse caminho vai falhando, vai fraturando, a gente tem o ciclo hidrológico atuando, tem toda a água precipitando, parte escoando superficialmente, parte infiltrando, criando sistemas hidrotermais, não é verdade? E também, depois o sistema resfria, ali precipita minerais, você vai criando ocorrências, jazidas, províncias minerais interessantes, que no futuro o homem vem a explorar, né? E aí aqui deu uma expandida no bloco, né? Então veja aqui, né? Uma placa indo por baixo da outra, as forças sendo aplicadas, né? E vai chegando aqui, olha, percebe que aqui, olha, as rochas estão dobradas aqui, né? Porque é um sistema quente, as rochas aqui estão em altas pressões e temperaturas, né? Estão bem mais moles, então elas dobram, elas têm plasticidade, elas assimilam as deformações e criam grandes dobras, né, dobras apertadas, mas as tensões continuam, né? E aonde as temperaturas, pressões são um pouco menores, elas rompem, cavalgam, né? E todo esse sistema aqui, olha,
ele vai sendo ali apertado e ele vai subindo, né? Vai se elevando naquela cadeia montanhosa, né? Então a gente tem aqui as forças internas da Terra atuando e aqui em cima as forças externas, né? À medida que aquilo vai sendo empurrado, as forças externas vai intemperizando, vai erodindo, vai tirando aqueles sedimentos e levando de volta lá para as bacias sedimentares, né? E aquilo vai, mergulha tudo, né? É um grande ciclo das rochas, isso que vocês estão vendo aqui, né? Muito interessante. Então, aqui, olha, a gente está juntando, né? Os falhamentos, os dobramentos, a dinâmica interna da Terra, a dinâmica externa da Terra. Olha que história bonita, né? Todo esse processo, né, de vida da Terra, de Gaia, começa a construir, né, um meio propício para o início da vida, o desenvolvimento da vida, né, e seguindo o seu caminho até hoje. Aqui, mais alguns exemplos, né, de feições que o sistema vai dobrando, vai criando as forças, né, vai dobrando, vai rompendo, vai criando anticlinais, sinclinais, o relevo vai sendo esculpido pela dinâmica externa, então a gente tem ali calhas que vão receber a recarga das águas de chuva ou das águas subterrâneas e seguem seu caminho. A gente vai ter sistemas de grabens e horsts, né? Ali onde blocos deslizam um em relação ao outro, abrindo fossas tectônicas, rifts, né? E que a gente vai encontrando todas essas feições pela Terra, por todo o globo, está tudo ali marcado, assinado, impresso, né? Então aqui embaixo ali também um bloco, também de novo mostrando, né? Falhamentos, horsts e grabens, vales, a gente vê ali sistemas mais suaves, anticlinais, sinclinais. Ali do lado esquerdo as forças estão sendo tão intensas, né, que está cavalgando um sistema ali, olha, já um para o outro, invertendo as camadas, né, criando coisas mais complexas, né, muito bonito, né. E aí, basicamente, né, e agora eu encerro essa exposição para vocês, né, sobre falhas e dobras. Então, se um dia vocês forem à Chapada Diamantina, né, que é uma das paisagens mais bonitas desse país, vocês vão estar exatamente vivendo isso, né? Um grande anticlinal, né? Em suas camadas, esse grande anticlinal, toda essa história impressa aí nessa paisagem aqui no Brasil, né? Que é uma das paisagens mais fantásticas que nós temos aqui. Muito bonito. Beleza, pessoal, eu vou encerrando a aula. Vocês se cuidem. Tchau, tchau.